Exemplo 2, né? Pesquisar então sobre os máximos e mínimos da função f de x igual a x à quinta menos x ao cubo. Então vamos lá. Primeiro a gente quer encontrar então os pontos críticos. Os pontos críticos da minha função. Então quem são os pontos críticos? Aqueles que têm a primeira derivada igual a zero. Quem é a primeira derivada? Derivada de x à quinta, 5x à quarta. Derivada de x ao cubo, 3x ao quadrado. Então eu quero que isso aqui seja igual a zero. Então vamos lá. Podemos tirar então x à quarta, x ao quadrado em evidência, que vai sobrar 5x ao quadrado menos 3. Igual a zero. Então isso aqui vai ser zero se e somente se acontecer o quê? Se e somente se o x ao quadrado for igual a zero ou o 5x ao quadrado menos 3 for igual a zero. E quando isso acontece? Quando que x quadrado é igual a zero? Né? X vezes x é zero se o x for zero. Então, se o x for zero, ou, aí aqui isolando, né, a gente vai ter então que x quadrado é igual a 3 sobre 5. E aí eu tiro a raiz. Né? Então, isso é mais ou menos a raiz quadrada de 3 sobre 5. Então, esses são os nossos candidatos. Então, se e somente se, o x é igual a menos raiz de 3 sobre 5, 0 ou raiz de 3 sobre 5. Então, temos esses três candidatos, três valores. Bom, para saber se eles são de mínimo, de máximo ou pontos de inflexão, a gente precisa ir calculando as derivadas seguintes e avaliando nos pontos. Então, vamos lá. Então, quem é a segunda derivada da minha função f? Então, vou derivar de novo aqui. Ó. Derivada de 5x à quarta, caiu 4. 5 vezes 4, 20. X subtraiu no expoente, 3. Menos 3x ao quadrado. Derivando, caiu 2. 2 vezes 3, 6. X. Então, quanto que isso aqui vale? Bom, então a segunda derivada aqui no ponto menos raiz de 3 sobre 5... vai dar quanto? Vai ficar, então, menos 20 raiz de 3 sobre 5 ao cubo. Por que menos? Porque ó, o menos, quando é menos elevado a uma potência ímpar, esse menos sai para fora. Então, saiu aqui para fora. Menos, só que o x também tem menos, então vai ficar mais 6 raiz quadrada de 3 sobre 5. Bom, isso aqui é aproximadamente, pessoal, só para a gente ter uma ideia, né? Será que é positivo? Será que é negativo? Quanto será que vale, né? Então, é menos 20 vezes raiz de 3 sobre 5 elevado ao cubo mais 6 vezes a raiz quadrada de 3 sobre 5. Então, o que a gente tem aqui é aproximadamente menos 4,6475. Essa é uma aproximação aqui, tá? 76, uma aproximação um pouquinho melhor, tá? Então, ou seja, ela é negativa, tá? Negativa. Então, bom, vamos ver agora os outros valores. Segunda derivada no zero. No zero, se a gente trocar aqui por zero, isso vai dar zero. E a próxima, a segunda derivada na raiz de 3 sobre 5, vai ficar a mesma coisa, só que agora 20 raiz de 3 sobre 5 elevado ao cubo, menos 6 raiz de 3 sobre 5. Aí esse aqui vai ser já positivo, né? Então a gente troca aqui o sinal, então ali é mais, né? E o segundo é menos, chegando na mesma, né? Só que o oposto, 4,6476, beleza? Então, esse aqui é o valor da segunda derivada. Então, logo, agora a gente pode concluir sobre esses dois pontos, né? Logo, menos raiz de 3, x igual a menos raiz de 3 sobre 5, é ponto D. Bom, a derivada deu negativo, então é ponto de máximo local. Por quê? Porque o n deu par, né? A segunda derivada, que for diferente de zero, e é negativo, então o ponto é de máximo local. E x igual a raiz de 3 sobre 5 é um ponto
como a derivada deu positiva aqui, então significa o quê? A segunda deu par, né? E deu positivo. Então, ponto de mínimo. Então, ponto de mínimo local. Aí, x igual a zero. Ó, x igual a zero a gente ainda não concluiu, né? Porque a gente chegou na derivada igual a zero. Então, lembra que pelo critério da segunda derivada a gente só parava aqui, não conseguimos mais ir adiante? Agora a gente consegue, né? Então, vamos lá. Terceira derivada agora. Então, agora a gente está querendo avaliar no zero. É o que falta para a gente concluir. Então, derivando aqui essa função, né, em torno de x, então vai cair o 3 vezes 2, 6, isso é 60, x ao quadrado, derivada de 6x é 6. Então eu tenho essa derivada. Então, avaliando no zero, a terceira derivada no zero, isso é menos 6, que é diferente de zero. Então, como n é ímpar, isso implica que x igual a zero é um ponto de inflexão. Certo? Então a gente tem um ponto de mínimo, em x igual a raiz de 3 sobre 5, um ponto de máximo em menos raiz de 3 sobre 5 e um ponto de inflexão em x igual a zero.